E aí, olá, galera. Voltando aqui para esse segundo vídeo, né, da aula de hoje. Espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo com muita atenção, tenham respondido a atividade, que é bem relax mesmo, bem bacaninha, bem fácil, mamão com açúcar, tá? Que vocês possam ter respondido bem interessante na plataforma, tá legal? Voltando à discussão sobre teorias do currículo, né? Como eu estava instigando vocês a refletir sobre isso, sobre a escola que temos e a escola que queremos, e se essa escola que nós temos ruim, se ela é tendenciosa ou não, né? São questões que a gente tem que aprofundar sobre isso, né? Porque existem várias formas de trabalhar a educação. Então, o governo, o sistema de ensino, né? Ou que queira ou que não, ele é tendencioso. Como assim? Ele traz uma perspectiva, né, a ser copiada. Então, por exemplo, os livros didáticos, só um exemplo aqui, os livros didáticos, eles são voltados para a educação de quem vive na zona rural ou na zona urbana, né? Por exemplo, só para vocês verem, que a gente percebe que os livros eles sempre trazem, induz que a cidade é lugar de perspectiva, enquanto os povoados da zona rural é lugar de pessoas pobres que têm que andar com um chapeuzinho na cabeça, faltando um dente, com todos esses traços, né? Que já é ideologizado, isso aí, como algo que tem que ser. Então, eu, enquanto jovem que vivo no campo, por exemplo, eu já sou rotulado, né? Que eu tenho que ter um padrão de vida bem inferior e que a cidade é lugar de grandes perspectivas. E a gente sabe que infelizmente não é assim. Mas eu pergunto a vocês, o currículo, que é o livro didático, por exemplo, que o livro didático é um parâmetro curricular, né? Ele induz a isso? Ou, por exemplo, só outro exemplo aqui bem claro. Você vê lá no livro didático, Eva viu a uva, por exemplo. Aí pergunta, quem é a uva? Eu pergunto a vocês, e essa uva? Faz parte da realidade do aluno que vive aqui no Nordeste, essa sequidão aqui do Maranhão. É tradicional ter pé de uva, ter pé de maçã, essas coisas. Não. Mas por que os livros falam assim? Porque eles pensam, né? Eles trazem a perspectiva de que o Sul e Sudeste são regiões muito desenvolvidas e que nós todos temos que copiar o que vem de lá, né? Isso é currículo? Isso é sistema de ensino baseado uma perspectiva curricular tendenciosa? Sim, é. Né? Então, o que eu digo a vocês? As teorias curriculares, elas, na verdade, se subdividem em três teorias. Como assim? A gente vai discutir de uma por uma, não sei se vai dar terminado de a gente discutir na aula de hoje, mas são três encontros, no outro encontro a gente pode aprofundar ainda mais, né? Então, por exemplo, as teorias tradicionais, temos as teorias críticas e as teorias pró-críticas. Como assim? Existem três levantamentos, né, de correntes filosóficas e sociológicas que dizem que o currículo, a escola, ela é modelada por um sistema de ensino. E esse sistema de ensino é tendencioso. Então, por exemplo, é, é, a pedagogia tradicional, por exemplo, ela diz o quê? Que, por exemplo, o ensino, ele, ele ele é concentrado principalmente no intelecto, no conhecimento, o homem construído por uma essência imutável. O ensino de caráter verbalista, autoritário e inibidor da participação do aluno. Então, nessa perspectiva de ensino tradicional, né, essa base tradicional do currículo, né, o foco central é em cima do aluno. E que só ali ele está ali para sentar e aprender, e o professor, por exemplo, é a figura daquele ser que sabe de tudo e que ele não pode ser questionado e que o aluno não tem é, é, autonomia para questionar alguma coisa, né? Porque o professor sabe tudo. Então, nessa perspectiva, né? Valorizar o conteúdo do aspecto intelectual, da disciplina, são elementos bem interessantes. Como assim? A principal função da teoria curricular é fazer o quê? Trazer o conteúdo escolar para que o aluno possa aprender sem questionar. Então, ser bem curto e grosso em si, né? A educação centrada no professor, como eu falei a vocês,
que deve dominar os conteúdos. Ensinar é repassar conhecimento. Aprendizagem é modificação de desempenho. Ensino é processo de conhecimento, reforço da resposta através da mecanização do processo. Então, por essa lógica, né, o currículo tradicional ele traz bem isso, né? Essa discussão, talvez a palavra seja essa, né? É, que faz com que as escolas, né, elas foquem simplesmente no conteúdo do aluno, para que o aluno possa ter o domínio daquele conteúdo, porém ela não induz você a questionar, a discutir, a indagar sobre determinadas situações. Então, por exemplo, a gente vive num país bem desigual, e que, por exemplo, a saúde não chega igual para todos, a educação não chega igual para todos, o saneamento básico, que é um dos elementos fundamentais para a existência humana, também não, é desigual para todos. Aí eu pergunto a vocês, o que esses problemas sociais têm a ver com a teoria tradicional do currículo? Né? Como eu falei a vocês, a resposta é curta e grossa. É porque num país onde falta todos esses bens que são inestimáveis da população, né? São insubstituíveis, ter saúde, de qualidade de educação, de saneamento básico em si, a escola, nesse sentido, ela tem um papel bem interessante, bem importante mesmo. Qual é o papel da escola baseado nessa perspectiva? É fazer com que o aluno esteja ali, né, numa sala de aula, duelando com outros alunos. Então, é uma competição em que os melhores são os que vão chegar mais à frente, é o que vão conseguir achar um emprego, e aí é os que vão se dar bem na vida. É uma chamada peneirinha, né? É, é, Coloca-se todo mundo nas séries, desde a educação infantil, mas cada ano que passa vai diminuindo, vai peneirando, uns desistem, outros ficam reprovados em si, e ao término lá, aquela parte que conseguiu terminar em si o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior, né? Simplesmente não vai ter um conhecimento crítico capaz de discutir, de transformar, de analisar criticamente, né, a sociedade em que a gente vive. Então, nessa perspectiva, as teorias curriculares baseadas no tradicional, né, ela simplesmente traz o papel do professor como central, como um grande ditador, um grande autoritário, bem como o papel do aluno como um submisso, aquela pessoa que está ali simplesmente para obedecer aquilo que está sendo colocado pelo professor, né? Então, o Paulo Freire chama isso de educação bancária, né? No livro Pedagogia da Autonomia, ele chama isso de educação bancária. No banco você vai lá, deposita o dinheiro no caixa e voltou para trás, né? Enquanto que, fazendo essa comparação, né, essa analogia, Paulo Freire coloca sobre isso, que o aluno é aquele que não sabe de nada, no caso é o caixa eletrônico, e o professor, né, é o sabe tudo, é aquele que tem o domínio de tudo e que vai estar ali para depositar aquele conhecimento ali na cabeça daquele aluno, né? Então, essa teoria tradicional é bem interessante, porque ela foi ainda, mesmo com algumas modificações, ainda continua ainda sendo executada em grandes regiões do país, né? Nessa teoria, né, não há preocupação com os processos de aprendizagem, mas com o resultado do processo desejado. Por exemplo, a criança-aluno, a capacidade de assimilação igual de adulto, porém menos desenvolvida. Mas aí, como eu estava falando a vocês, né, essa perspectiva tradicional, ela faz com que a gente vá mesmo para a escola como um competidor, né, em que o aluno está ali para ser o melhor da sala, para ser o melhor da escola, para ver se quando termina tudo seja o primeiro a encontrar um posto de trabalho, né, que dê o real valor às suas habilidades em si, né? Então, esse vídeo é um pouco curto, né, são 15 minutos de vídeos, e aí na próxima aula a gente vai dar continuidade, né, colocando um pouco sobre as outras duas formas de currículo, né? As teorias
críticas e as teorias pós-críticas. Então, eu trouxe, por falar em teorias críticas, né? Eu trouxe uma segunda atividade bem interessante, peço que vocês olhem bem direitinho, tá? Analisem ela, bem bacana, ela trata sobre essa discussão. Eu sempre colocando a vocês que façam essa atividade de forma pessoal, porque é bem interessante que você mesmo reflita, que você mesmo é, sente-se e você faça essa análise mesmo, trazendo um pouco também para a realidade de vocês. Tá? Então, se eu trouxe uma atividade com seis questões, todas elas são pessoais. Eu espero que vocês possam curtir, né, a atividade, trazendo essa discussão bem abrangente, tá? Não são atividades difíceis, até porque o primeiro encontro também não vou pesar muito, né? Mas com fé em Deus, no segundo encontro, a gente já vai estar um pouco mais é, é, afinado com relação a currículo, né? Teorias curriculares, que a gente já pode até fazer uma atividade um pouquinho mais pesada, tá? Então, peço a vocês muito obrigado por tudo, né? Que a gente possa juntos construir o conhecimento e que sábado que vem a gente está aqui juntos, misturados, nunca separados, tá legal? E que Deus te abençoe sempre nós, que a gente possa ter sempre garra, determinação e luta. Eu sei que para vocês não é fácil, a turma de vocês tem alunos que não são daí de posição da sede, são de algumas comunidades e que se sacrificam para estar no sábado, para não perder aula. Então, torço para que todos consigam, né, se dar bem, que tudo dê certo na vida de todo mundo, tá legal? Então, um abraço a todos, tudo de bom para vocês, muita paz, saúde, muito sucesso. Que Deus nos acompanhe sempre, nos dê paz, nos dê saúde, nos dê tudo de bom, tá legal? Então, tchau, fique à vontade. Vou colocar um prazo bem bacana para você responder a atividade, tá? E devolver lá para o AVA. E que vocês sabem que educação não é brincadeira, tá? Educação é coisa séria, que nós, enquanto educadores, temos que pensar nisso. Que perfil de educador a gente quer ser para que o aluno e a escola em si possa reconhecer o seu trabalho através de elementos que você faz no seu dia a dia, que fazem o grande diferencial em sua sala de aula. Então, tudo de bom para vocês, muita paz, saúde, sucesso, tá tudo de bom. Valeu!